Pedalar ainda é um risco para quem usa a bicicleta por esporte ou para ir ao trabalho. Até em ciclovias e nas ruas mais largas, o perigo está sempre presente. E um dos motivos, segundo os ciclistas, é a falta de conscientização dos motoristas que não mantêm uma distância de pelo menos 1 metro. Mas apesar dos riscos, a turma que encara as ruas em 2 rodas tem sugestões para tornar o trânsito mais democrático. Eles se alongam para mais um passeio. A preparação é grande para enfrentar os riscos que vêm pela frente. O grande problema é tanto de infraestrutura, que a gente não tem infraestrutura voltada para que os atletas eles transitem de forma segura, e também educacional, de conscientizar os motoristas de que eles têm que respeitar os ciclistas, as pessoas que estão fazendo aquilo ali por prazer, como esporte, porque gostam. Quem usa a bicicleta também como meio de transporte sente ainda mais as dificuldades. Todos os dias, Juliana é obrigada a enfrentar o trânsito e o desrespeito dos motoristas. Por mais que você esteja paramentado, use a mão certa, não anda na contramão, atravessa pela faixa, eles desrespeitam, jogam um carro por cima, xingam, o ônibus joga o carro joga por cima, não respeita, corta a frente. Este grupo de ciclistas faz passeios semanalmente. Eles saem em segurança pela ciclovia, só que mais à frente a faixa termina e o grupo é obrigado a circular pela pista. Os atletas se mantêm no canto, como manda a lei. Mas quando os primeiros obstáculos aparecem, o jeito é dividir o espaço com os carros. Aqui na rodovia os riscos aumentam, os carros passam em alta velocidade. Como tem apenas uma faixa, os ciclistas ficam sem opção e a insegurança é ainda maior. Nos trechos em que há acostamento, o grupo pedala fora da pista, mas os riscos não diminuem. 3 finais de semana atrás, um colega nosso vinha vindo pela rodovia, foi fechado pelo ônibus e teve um acidente. Isso que é o que ocorre seguidamente. Graças a Deus. Mas está bem. Falta é a conscientização dos motoristas de terem uma distância mínima do ciclista. Nestas imagens montadas pelos ciclistas, ciclofaixas foram incluídas em algumas das principais avenidas de Maceió. Alternativas que podem garantir mais segurança para quem pedala. E você aí de casa, sabe o que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre os ciclistas? Vamos então falar ao vivo com a repórter Thaís Cavalcante, que vai explicar pra gente. Muito boa tarde para você, Thaís. Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Sol forte, né? E a gente tá vendo aí já a movimentação, tem muito carro, não tô vendo nenhum ciclista por aí. O que prevê? Os motoristas têm sim que respeitar os ciclistas, não é isso? Tem sim, Michele. Boa tarde para vocês aí no estúdio. Olha, tem que respeitar sim, pelo artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, os ciclistas, eles devem circular pelo bordo da pista, pelo canto, em vias urbanas, em estradas em que não houver ciclovias ou ciclofaixas. Isso está determinado pelo Código de Trânsito Brasileiro. O problema é que os ciclistas, os motoristas, eles não conhecem e acabam não respeitando. O que é que o Detran, ele pode fazer para orientar os ciclistas? Essa é a pergunta que eu vou fazer para o analista de trânsito do Detran, Ricardo Soares. O que é que então o Detran ele pode fazer para orientar esses ciclistas que andam em pistas como essas aqui, como a do Val de Góes Monteiro, um dos principais corredores de acesso de ciclistas? Boa tarde a todos. Na verdade, não só o Detran, mas todos que fazem o sistema de trânsito, eles devem atuar em 2 frentes. A primeira seria na questão da educação de todos, né? Tanto condutores de veículos como os ciclistas. E também seria necessário um investimento na infraestrutura. Então, é necessário que seja criado alternativas, né, de deslocamento da bicicleta, criado faixas específicas ou ciclovias que demandam mais recursos, mas a bicicleta tem que ser vista por todos como uma alternativa ao transporte nas cidades, né? Então, há uma valorização muito grande da bicicleta e é preciso que isso seja reconhecido por todos. Ricardo, eu gostaria de saber o seguinte, a gente viu aí a reportagem, os ciclistas andando e alguns deles usavam os equipamentos de proteção. Eu gostaria que você explicasse de uma forma geral, porque muitos ciclistas, a gente está vendo aí um na imagem se aproximando, os ciclistas acabam não usando, como a gente está vendo aí, os equipamentos de proteção, capacete, sinalizadores, o que precisa utilizar o ciclista, principalmente porque a gente não tem muita ciclovia na cidade. Na verdade, os equipamentos de segurança dos ciclistas são poucos, né, e acessíveis a todos. Seria necessário que todos os ciclistas tivessem retrorefletores, né, que são aquele conhecido popularmente como o olho de gato, que reflete a luz na ausência durante a noite, né, o espelho retrovisor e a buzina. Esses são os 3 principais equipamentos que todo ciclista deveria ter.
Olha, Ricardo, uma pergunta que a gente se faz, né? A gente fala que é necessário fazer ciclovias, é necessário estabelecer locais onde os ciclistas devem pedalar, devem circular. Mas o Detran tem previsão de fazer projetos, de expandir esses projetos para escolas, de tirar esses projetos realmente do papel? Temos sim. Nós já, desde há 2 anos atrás, nós temos um projeto que vem sendo trabalhado na construção civil, que é um grande número de trabalhadores que usam a bicicleta como meio de transporte, mas também é preciso que isso seja ampliado, né? Seja estendido para as escolas, que também há um grande número de escolares utilizando a bicicleta, e para a população de um modo geral, principalmente empresas que trabalham com entrega, né? Então é preciso atuar de várias frentes para levar informação ao ciclista, que na verdade ele é o mais prejudicado, né? Por falta de informação, porque o motorista, quando vai tirar a carteira de motorista, ele frequenta a escola e ele tem acesso a informações, diferente do ciclista que vai para as ruas disputar o espaço com os veículos sem a devida preparação. Ok, Ricardo, obrigada pelas informações. A gente espera realmente que os motoristas passem a respeitar o ciclista, porque eles têm direito de circular pela pista quando não há ciclovia, viu, Michele? Pois é, Thaís, a gente espera também que o Detran faça a educação nas escolas, porque facilita muito também. Muito obrigada pela sua participação, volto já com você. Porque a seguir a gente continua discutindo os direitos dos ciclistas e mostra a estrutura da cidade de Aracaju. E ao vivo vamos saber a posição da SMTT sobre a falta de ciclovias. A gente volta já. Na cidade de Aracaju, capital de Sergipe, nosso estado vizinho, a estrutura para os ciclistas é bem melhor do que aqui. Já são mais de 56 quilômetros de ciclovias, a maior extensão do Nordeste. As autoridades de trânsito dizem que estão tendo resultados. O número de acidentes envolvendo ciclistas caiu 50% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Olha, e lá em Aracaju também foram feitos bicicletários na cidade para guardar as bicicletas. De acordo com a coordenação de ciclomobilidade da cidade, mais de 90% dos trabalhadores que usam a bicicleta como meio de transporte são da construção civil e estão sendo educados sobre as regras de trânsito. Aqui em Maceió, 1.200 ciclistas são atropelados todos os anos, pelo que diz o grupo Bicicleta de Maceió. E um dos grandes problemas seria a falta de ciclovias, como a gente mostrou aí na reportagem no primeiro bloco do jornal. Vamos voltar então ao vivo com a repórter Thaís Cavalcante. Thaís, existe até um projeto aí para ampliar o número de ciclovias no estado, mas ainda está em discussão, né? A Secretaria Municipal de Planejamento vem discutindo esse plano de mobilidade não motorizada junto ao Ministério das Cidades. A previsão é que esse projeto ele seja concluído no fim do mês que vem. Até lá, a SMTT não pode, não cabe à SMTT realmente essa construção de ciclovias. Cabe sim ter aí um plano de fiscalização e é isso que a gente quer saber. Quais serão as medidas, né, para diminuir a insegurança dos ciclistas que são obrigados a usar a bicicleta como meio de transporte, não tem essa via para circular. Eu falo agora com o inspetor Marcos Lira, ele que é do gerenciamento de trânsito da SMTT. Inspetor, o que é possível fazer? Existem fiscalizações por parte de agentes da SMTT para diminuir a insegurança dos ciclistas? Boa tarde. Boa tarde, Thaís, boa tarde a todos. Sim, existe. Como foi mesmo falado por você, as nossas equipes estão na rua diariamente, diuturnamente, orientando os ciclistas como se portarem na via urbana. É importante que eles se locomovam, se conduzam pelo bordo da pista, e isso a gente sempre faz continuamente. Existe uma fiscalização por parte dos motoristas, porque está previsto também no Código Brasileiro de Trânsito que os motoristas eles devem ter uma distância de 1,5 metro dos ciclistas que estão no bordo da pista. Em horários de pico, nessa avenida aqui do Val de Góes Monteiro, Fernandes Lima, por exemplo, é impossível os motoristas eles terem essa distância dos ciclistas. O que é que a SMTT pode fazer nesse caso? Orienta também os condutores de automóveis para que, ao passar pelo ciclista, não sendo possível obedecer, em virtude do que você mesmo falou, dessa volumetria grande nesse corredor de tráfego,
junto ao ciclista, passar com velocidade reduzida, respeitando a sua desproporcionalidade em relação ao veículo automotor. Inspetor, eu gostaria de saber também como é que fica o posicionamento do motorista, porque às vezes o ciclista desrespeita as regras. Eu já passei aí por algumas ruas e vi dois ciclistas andando um ao lado do outro e aí eles ocupam metade da via. Nesse caso, como é que a pessoa pode denunciar tanto o motorista quando se julgar com alguma restrição por conta do ciclista, como para o ciclista se julgar prejudicado por conta do motorista? Certo, Michele. É o trabalho de orientação, de educação. Primeiramente, é importante fazer justamente isso. Nós agora vamos implementar, o programa Agora Chega na Construção Civil, como você mesmo falou. Grande parte dos ciclistas que circulam na cidade de Maceió e nas grandes cidades, nos centros urbanos, provém da construção civil. Então, vamos fazer esse trabalho junto a eles, distribuindo coletes refletivos. E é por aí que a gente caminha com a educação para o trânsito, fazendo um trânsito melhor para todos e para a nossa cidade de Maceió. Obrigada, inspetor. Realmente a gente espera que tanto ciclistas e motoristas se respeitem no trânsito, viu, Michele? Muito obrigada, Thaís. E tem um telefone também que as pessoas podem denunciar, né? É o Disque Tráfego, o número é 118. As pessoas podem ligar para lá e denunciar tanto os ciclistas quanto os motoristas.